Em breve. Pronto, já estamos gravando. Bom, galera, vamos para a primeira aparição do Ribeiro aqui no canal, né? Vamos falar aí da O rodada tão que tá polêmico. o polêmico Ribeiro, o último dos santistas, tá aqui. Devia estar com a camisa do Santos, né? Mas hoje tá frio, ninguém quis colocar a camisa do time, não. Na próxima vamos aparecer uniformizado. Vamos lá, começando falando da rodada que começou com o jogo do Corinthians, né? Corinthians e Sport na Neoquímica Arena, Corinthians 2, Sport 1. Eu fiz o pós-jogo, né? Já coloquei no canal. Dei aquela gafe do Thales Magno, que não estava em campo. Mas o ponto era que mesmo se ele estivesse bem, ele não estaria em campo, ele não jogaria. Isso eu tenho certeza. Seria o Romero, que para mim já está na hora de ir para o banco. Acho que o Thales Magno é muito mais jogador que o Romero, principalmente nesse esquema de 4-3-3, que precisa de um jogador de velocidade e drible, característica do Thales Magno, que ajudaria muito mais do que ele. Mas o assunto foi o Memphis, né? Que deu aquela entrevista que derrubou o treinador, por mais que ele não confirme, mas talvez nem fosse a intenção dele, mas ele derrubou o treinador. E aí a pressão com certeza ia ficar muito grande sobre o Memphis, porque ele fala tudo aquilo, e aí ele já tem uma pressão de ser o principal jogador, o maior salário, o camisa 10, e aí ele dá uma declaração dessa, e aí se não jogo Inclusive, ele já está se intitulando como vice-presidente do Corinthians, né? Eu não acho o Memphis um craque, longe disso. Ele é um bom jogador. Ontem fez 2 gols. colocou a bola Um debaixo do braço e com, resolveu. Ele jogou sozinho ontem. um com a assistência do zagueiro do Sport. Não, ali foi uma lambança. Uma lambança. Foi Então, uma lambança. o Corinthians até levou sorte, acho que fez um segundo tempo melhor, teve várias oportunidades no primeiro tempo. Yuri Alberto, que eu sempre falo que é outro jogador também, que é peladeiro, foi bem aí no Campeonato Paulista, o ano passado Arrebentou ano foi... passado, o maior artilheiro do Brasil, que para você é peladeiro. Ele não foi sozinho, né? Ele não foi sozinho, mas Cria do Santos. assim, não me convence, não me convence, não me convence. Mas obtiveram o resultado, né? 2-1, que é o mais importante, fizeram os 3 pontos. E jogou bem, Mesmo jogou bem, jogou bem. Só que o que tem que considerar é que era o lanterna do campeonato. A gente não pode esquecer isso. A pior campanha é do Sport. É a do Sport. sim, Se mas fosse um outro poderia ter adversário, sido. não teria ganho. Não teria ganho. Jogando a bola que jogou ontem, foi bem porque era o Sport. Fez o necessário. Mas eu acho que vale ressaltar é a atuação do Memphis. O Memphis, que nem você falou hoje, ele tá com um poder muito grande no Corinthians, porque é um grande jogador que trouxe e trouxe um status pro Corinthians e para essa diretoria por trazer ele. Só que ele também pode tirar. Se ele sair daqui e falar, ó, é uma bagunça, é um time amador, não dá, não estão me pagando, vai acabar. Esse mesmo glamour que veio vai sair. Ele pode acabar com o time. Então tudo que ele fala tem um peso muito grande. Tem um peso muito grande. Ele já deveria ter saído, porque o Campeonato Paulista, ao qual vocês foram campeões, o prêmio era de 5 milhões. Ele levou 4 milhões e 700. 300 mil ficou para dividir entre os demais jogadores. Então, de verdade, não dá para entender esse contrato maluco que o Corinthians fez. Eu Aí você explico, vai me eu dizer, explico, o, eu explico. o Corinthians arrecada R$ 1 bilhão, mas todos nós sabemos que deve 2,5 bilhões, ainda mais agora, que você vai falar um pouquinho mais do que está acontecendo nessa gestão aí do seu Augusto Melo, né, que pode sofrer um impeachment. A própria torcida do Corinthians já deu a declaração que ele foi apoiado no momento que precisou, mas que se houver, se ele for indiciado, Que provavelmente vai. Eu acho pouco provável que não vá. ele deve pedir para sair. Eu acho que Essa é a assim, condição da torcida. os dias deles estão contados. Infelizmente, os dias deles estão contados e eu prevejo dias nebulosos aí para o Corinthians. Aí vai ser muito complicada essa crise política, porque a saída iminente dele vai ficar o vice temporariamente até abrir uma nova votação e aí sabe Deus quem vai voltar. Se voltar a renovação e transparência, é o fim. É o fim. O, Provavelmente o Memphis
não fique, vão querer mandar o Memphis embora, não sei. Agora, o que você falou do contrato do Memphis e a premiação, primeiro que a premiação não é só 5 milhões. A premiação vai dar em torno de 80. A premiação da federação. Mas Não, não. você tem 80 bilheteria, milhões. você tem 80, cota de TV, não, a gente está juntando falando da tudo dá premiação. 80. Da Nós federação estamos é falando. 5 milhões. É A gente 5 está milhões. falando do Campeonato Paulista. A premiação do Campeonato Paulista. São 5 5 milhões. milhões. Mais 4 40, né? milhões. Hã? 40, só de participar você ganha 40. Os 4 grandes eles ganham 40 milhões. Cada um. Santos, Palmeiras, São Paulo. Só de participar. Independente de Ah, onde chegue. O campeão ganha mais 5. Que foi o caso do é Grêmio. Foi desses campeão. 5. Mais 5. É Desses desses 5. 5, 4.700 fora livre de impostos, tá? Também é importante falar. Então, quem você falou, 300 é pro... Não, 300 não é para os outros jogadores porque tem os impostos. Então, se você for colocar nisso, os 5 são pro Memphis. Só que tem um detalhe importante. O Corinthians não tem que pagar os 5 tudo, né? Metade é a patrocinadora, como o salário dele. Ele ganha 4 milhões por mês e todo mundo acha que os 4 quem paga é o Corinthians. Não, o Corinthians paga 2. E na verdade nem 2, porque para pagar os 2, ele tem que bater todas as metas que ele não bateu. Ele Tá, não mas bateu. o Corinthians está roubando dinheiro aonde para pagar todo mundo? Aonde Cara, está roubando? você mesmo falou, arrecada 1 bilhão. Então, assim, o valor que é arrecadado é só para pagar praticamente as despesas que o Corinthians tem mensal. Não, mas deve Tem 2 uma bilhões, despesa pô. grande. Arrecada Sim, mas deve sim, 2,5. mas aí, o que está ajudando agora? Com essa última vitória que a gente teve na justiça de colocar as dívidas num pacote só, isso diminui os juros. Porque o aumento da dívida de um ano para o outro, que foi de 1,7 bi, né, foi para 2,5, é justamente pelos juros. Porque os juros é muito grande, todo mês essa dívida aumenta. Então, se você consegue reduzir isso e reduzir principalmente as ações, já vai dar uma tranquilizada para o Corinthians. Pelo menos a longo prazo vai dar para reduzir um pouco a dívida, mas o que impacta muito é o estádio, que Quem 1 sofre, bi mas aí é quem do sofre estádio. com isso são os outros clubes. Por Os exemplo, credores, os o credores. O presidente, Cuiabá tá lá o dando presidente, chilique. exatamente, o Tá presidente dando do Cuiabá chilique. veio a público mais Pediu para uma ninguém vez. fazer. Exatamente. Ninguém fazer negócio com o Corinthians. Vai receber a dívida do Ranieri em 2034, se receber, né? Se Não, receber. receber ele vai, só Receber. que a gente vai pagar da forma que pode. Que foi aquela Por isso que ação eu que falo. você falou para mim, que você mandou lá no nosso grupo, quando o André Cury entrou com a ação contra o Corinthians, aí ele perdeu, só que ele não queria que ser pago dessa forma. E ele perdeu a ação, ele vai ser pago nesse mesmo bolo, então vai centralizar as dívidas para pagar. Eles acham ruim, mas é assim, se não fizer isso, não tem como pagar, é uma dívida impagável. Isso é uma forma de pagar. Então tá ali, o Corinthians é obrigado a pagar. E ele vai pagar mensalmente Mas do o que, jeito que dá. mas é o que eu falo com você sempre. Se não houver moralização no futebol brasileiro, cara, para tudo, deixa de existir. A gente já falou sobre isso. Não dá, e aí que você entende de uma forma diferente a minha, quando eu falo de fair play financeiro, né? E é o que a Leila, presidente do Palmeiras, ela diz, cara. Tem que ter o fair play financeiro. Como é que um clube como o Corinthians, porque a gente está falando de Corinthians, na sua grande maioria deve. Cara, tem que ser impedido de fazer contratação. Mas se fizer isso, Ribeiro, nenhum time contrata, só o Palmeiras da Leila, só. O Então, Flamengo deve, vai se não jogar. me engano, 600 milhões o Flamengo deve. Se você pegar o São Paulo, Vai já dá 1 jogar. bi. O Santos, o Não, seu time, deve uma fortuna também, deve para empresário também. E não vai contratar, mas ninguém contrata. dever, dever é uma coisa. Dever e não pagar é outra. O que a gente está falando de fair play financeiro é exatamente isso. Mas É vocês devem dever também não paga. Você e viu a não entrevista pagar. do CEO do Palmeiras, do CEO do Santos? A entrevista que ele deu essa O, semana? o CEO do Santos, ele fez a maior besteira. Que besteira Quando que ele ele falou a chegou, verdade. Ele falou a não, verdade. besteira no sentido que ele veio a público falar. Ele deveria ter falado isso mesmo, mas as portas fechadas. Chama o presidente, Marcelo Teixeira, vem cá, e explica para o Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira tem consciência, cara, Não, mas do ele que está falou que ele acontecendo já no tinha clube. conversado, que o Marcelo Teixeira sabia. Ele falou, o Marcelo Teixeira Então, pensa como eu, assim, senão eu não estava aqui. na verdade, ele está defendendo o Caixinha, porque foi ele quem colocou o Caixinha lá. Todo mundo queria o Caixinha. Todo mundo. Ele queria o Caixinha. Então, depois da demissão do Caixinha, ele veio a público, falou o que falou e saiu em defesa do Caixinha. O Caixinha não tem Sim, condições ele saiu em de dirigir defesa. o clube. Sim, A sim. gente já falou isso lá atrás. Eu sempre falei isso, que o Caixinha não é treinador para o Santos. Se for para trazer o Caixinha,
Pega alguém da base. Como está agora, César Sampaio Mas e o Axel. Caixinha, eu não acho que foi uma péssima contratação. Quando ele foi contratado é porque não teve planejamento. Isso eu falei para você várias vezes. O planejamento do Santos foi horrível, foi horrível. Porque assim, em outubro vocês já sabiam que vocês iam subir. Subiu antes mesmo de ser campeão. Já sabia, já era matematicamente, o Santos estava na primeira divisão esse ano. Então, se você sabia disso e já sabia que não ia ficar com o Carille, isso aí estava claro que o Carille não ia ficar. Deveria ter ficado. Mas já que não ia ficar com ele, já começava a procurar um treinador e se programava. Não, deixou para fazer isso esse ano. O Caixinha veio esse ano, ele não veio ano passado. E o Caixinha veio antes do Neymar. Então, quando contratou o Caixinha, qual que era a reclamação? Carille é retranqueiro, não joga conforme o DNA do Santos, então o desempenho em campo é muito ruim, mas tem um resultado. E ele não utiliza os jogadores da base. E o DNA do Santos, todo mundo sabe, é jogar para frente e utilizar os jogadores da base. Só que aí o Carille não fazia isso. Então vocês queriam um treinador que fizesse isso. Caixinha, ele fazia isso. Até aí, ok, porque era um time que vinha da segunda divisão, ia brigar para não cair, uma vaga na Sul-Americana, tal, beleza. De repente veio o Neymar. Quando falou que o Santos trouxe o Neymar, aí pronto, aí mudou a expectativa. Então agora o Santos vai brigar por título. O Santos vai ser campeão. E aí foi o que aonde deu esse choque, porque o Caixinha não é para isso. É igual o Ramon no Corinthians, não é um técnico para brigar por título. É para não cair. Mas a chegada do Neymar é um Mudou, jogador mudou diferenciado. a expectativa. Mudou a expectativa. Embora vocês acham que é um ex-jogador em atividade. Eu tenho certeza. Então, você tem essa certeza. Mas é um jogador diferente. Os poucos minutos que ele fica em campo, cara, todo mundo nota que ele é diferente. Infelizmente, ele está tendo lesões seguidas. Isso já era previsto que aconteceria devido ao longo período de inatividade que ele ficou. Não é normal o cara ter 3 lesões. Não é normal. O cara ter uma lesão muscular, ok. Ele ter 3. Não é normal. Não é normal. Ele ficou 1 ano e meio sem jogar, cara. Então, mas vamos lá, começa por aí. O Pedro do Flamengo teve a mesma lesão que ele. Por que o Pedro voltou em 7 meses e ele 1 ano e meio? Como você me explica? Foi de cruzado. Pedro teve uma lesão de cruzado, ele voltou em 7 meses. A do Neymar não foi só cruzado, cara. Quando é um LCA tranquilo, só isso, que só afeta isso, a recuperação é como a do Neymar. Só que essa lesão do joelho, ele já está recuperado, cara. Agora, as lesões que estão do aparecendo... posterior, ele fez de uma perna e fez da outra. Então, mas por que ele está tendo isso? Pelo fato de inatividade, ele ficou 1 ano e meio parado. Todo mundo sabia disso. O cara precisa fortalecer, o cara precisa treinar, o cara precisa dormir, o cara ele não é profissional. Ele não é profissional. Ô, Ribeiro, você quer defender o indefensável, cara. É normal, cara. O cara voltou de lesão, ele teve 3 lesões musculares. Não é normal. Não é normal. E vai ter outras, e terá outras. Só que assim, o que a gente pensa, ele, na verdade, né? Ele quer muito jogar essa Copa do Mundo. Então ele também tem que entender que se ele não fizer o trabalho que tem que ser feito, cara, não se poupar, e o Santos também não fizer uma programação para que ele jogue mais jogos com o clube e volte a disputar uma Copa do Mundo, esquece, cara. Agora, mas você acha que ele está tendo até aqui? Ele está se comprometendo? Você acha não, que ele tá claro que não, cara. Eu acho que a chegada dele... Esse é o ponto. Não, mas eu acho que a chegada dele, financeiramente para o clube, foi excelente. Mas excelente por quê? Se o dinheiro vai todo para ele, Ribeiro, 80% do ganho financeiro é dele. Como é que é bom para o clube? Não é isso. O contrato dele é isso. Ele ganha 3 milhões de reais por mês. E aí tudo quanto é renda que vem por ele, seja de venda de camisa, seja de patrocínio, seja de publicidade, seja de placa dele. Lá no campo, 80% é dele. Não é 100%. 80% é dele, 20% é do clube. Que contrato é esse? Você tá falando do contrato do Memphis, mas o do Neymar é pior. Só a visibilidade que ele trouxe pro Santos, cara. Não, sim, isso é indiscutível. Ele é um jogador de nível internacional. Ele tem. Aquele detalhe. Eu prefiro até que ele nem jogue, cara. Eu prefiro que ele fique nos bastidores, trazendo patrocinadores e pro bolso fazendo dele. Esses contatos que ele tem para trazer bons jogadores para que a gente possa disputar títulos. Como você falou, o DNA do Santos é a base, cara. Só que a base do Santos esquece. Acabou, não tem mais.
Parece que Agora tá o pai dele colocou dinheiro do bolso lá para arrumar o campo do CT da base, não colocou, foi? cara. Foi e tal, Então, a porque base agora, na verdade, cara, a base sempre foi de empresários, com exceção do Santos. Mas se a gente for falar de Corinthians, você todas. Do sabe muito Santos bem. também. Do Santos também, todas, cara, todas. Não tem São, fiscalização. Esse é um problema da CBF. Não tem fiscalização então, nenhuma. as maiores revelações do Santos foi quando não tinha essa presepada aí de ter empresário indo em CT, aliciando jogador, aliciando pai de jogador, porque na grande maioria desses talentos, cara, os caras vieram de baixo, os caras não tinham grana, entendeu? É a mesma coisa. Se Wagner Ribeiro foi lá no CT, viu o Robinho lá, deu uma grana para ele e tal, assinou com ele e virou o que virou. O Neymar foi a mesma coisa. Então, assim, os grandes empresários, cara, eu não discordo deles, não, porque se eu tivesse uma grana também, eu faria a mesma coisa, cara. Investiria agora para É, ganhar lá na o frente. problema Só que, assim, tem acho que que não tem profissionalizar. fiscalização. Não tem fiscalização, é várzea, cada um faz o que quer e fica por isso. Esse que é o problema Não, do mas nosso o futebol hoje. futebol brasileiro, ó, a várzea, ela tá mais organizada do que o futebol profissional, cara. Se a gente falar de presidente de CBF, hoje eu vi a notícia lá da secretária que trabalhava lá, que o seu Edinaldo lá contratava garotas de programa para fazer festinha dentro da CBF. Com o dinheiro da CBF. Sim, isso Com também o saiu na dinheiro da revista CBF. Piauí. Saiu na Então, revista Piauí. então isso é o fim, cara. Isso é o fim. Ah, ok. O Ronaldo tentou se ele... Claro que não conseguiria, cara. Ele Não, ia tirar é uma dinheiro do máfia. bolso E e ele isso, aumentou. fora. Você viu o tratamento? Teve acho que era o filho de um presidente de alguma federação que veio fazer uma cirurgia em São Paulo, a CBF pagou passagem, hotel, hospital, pagou tudo pro cara vir fazer. Então, Assim, isso é não complicado. tem condições, cara. Agora a Não gente vai tem falar de condições. treinador para seleção que não tem. A gente não tem nada, cara. Não, os caras estão esperando o Ancelotti, cara. Os caras estão esperando o Ancelotti. Se o cara não vai vir, esquece. Tinha que buscar alguém ali. É que nem também Jorge Jesus, 70 anos. O cara não Cara, treinou mas qual nenhum o time problema da grande na idade dele? Europa. Cara, ganhou tudo, cara. Ganhou tudo quando teve no Flamengo lá, No na Flamengo, Arábia mas tudo também. bem, ele ganhou com os times muito bons. A gente não tá com uma seleção que é melhor que as seleções europeias, né? Tem muita gente que fala, não, não é tudo isso. Não é tudo Mas isso. vamos voltar Pode ao entregar campeonato. mais? Pode entregar mais. Vamos voltar ao Santos, que É, eu nem concluí vamos também que voltar ao você. Campeonato Brasileiro que a gente está fugindo aí do que está acontecendo. Então, É, ontem, Corinthians 2, Sport 1. É, não assisti o jogo inteiro, eu só vi partes. eu achei Eu inteiro. vi que o primeiro tempo o Corinthians teve várias oportunidades e não soube aproveitar. Não, Yuri Poderia ter, Alberto, bola na trave. poderia ter saído com resultado negativo por conta do final lá do primeiro tempo, que o Sport abriu o placar. E o Corinthians teve muita sorte de ter aberto, ter empatado o jogo logo no início, aos 10 segundos, acho. Foi Que 10 foi. segundos, o Memphis fez um gol ali muito rápido. Exatamente. Mas assim, o Ranieri tá jogando demais, cara. O Ranieri, ninguém tá falando, mas o que ele tá jogando é. Ele quebra a linha de marcação, Vocês ele estão tá com uma devendo ainda, saída né? boa. Vocês estão devendo Não, pro. não tá devendo, não. Já tá Ah, lá não para está devendo, pagar. não? Vai receber, ele vai Cuiabá? receber. Ah, não está devendo? É, se tiver. Manda ele entrar com ação, se tá devendo, tá no plano de pagamento. Ele vai Ah, receber. Quando o Corinthians puder pagar. 2034, vai ser o prazo. Não, até 2034, mas é que Ah, ele centralizou como se fosse uma dívida só. entendi. Todas as dívidas são centralizadas como uma só e vai pagar todo mundo. Bom, eu como não vi o jogo, cara, vi só momentos. Como eu falei, o jogo, o Corinthians teve várias oportunidades no primeiro tempo, não concluiu. Yuri Alberto, mais uma vez, Memphis também volta a perdeu repetir, gol, o Yuri Alberto perdeu gol. o Yuri Alberto é peladeiro, tá? Tem feito os gols aí, Não, tem não é salvado o peladeiro. O Yuri Corinthians, Alberto joga mas muito. O problema é ele é um jogador de velocidade. Ele não é um centroavante fixo ali que vai fazer ele não é pivô, vai nada, para mim fazer ele não é parede. nada. Não, ele jogando pelos lados. Ele foi bem, o Memphis. Eu falei no vídeo do pós-jogo. Quando ele invertia com o Yuri Alberto jogava pelas laterais, que era um jogador rápido, e o Memphis ia mais por dentro ali como falso 9. Aí o Memphis deitou, cara. Deitou. Que o Memphis não dá pra cobrir lateral, fazer cobertura, esquece. O Memphis já tá com 31 anos tal. Tá? E Jogador de outra, velocidade que a gente tem, Yuri Alberto e Thales. São os o time jogadores de do velocidade que o Corinthians tem. Corinthians não trouxe ninguém. Trouxe, para não falar que
Anglieri Trouxe só. Foi uma boa só, contratação, mas só trouxe ele. mas é um time sem elenco, é um time cansado, cansado. É um Não acho o time time que cansado. O é, time é é um bom, time, mas o é um, time é limitado. O time ele tem carências, principalmente na defesa, que impacta vocês estão demais no jogo. vivendo vocês estão vivendo em cima do mito que vocês chamam de mito, Memphis, que Não, para mito mim, não, não, peraí. Mito, que para quem falou mim mito é o Rogério Ceni. Você tá só confundindo as é coisas. ele só é bom jogador, mais nada, mais nada. Como diz aí o comentarista aí, o ataque do Corinthians é voo de galinha, ou então É o Maravilha que fala isso aí. É narrador, não é comentarista, ele é narrador. é mais ou menos por aí, cara. Faca de Mas assim, rocambole que ele fala. É. é, Não, o exatamente. ataque não é ruim. O ataque eu não acho ruim. Eu acho a defesa muito fraca. Só que aí o que acontece? Você toma gol, cara. Você acaba tomando gol e aí fica difícil. Mas e o time também estava muito mal treinado. Tinha, como o Memphis falou, 50 metros de um jogador para outro, o time muito espaçado. Por isso que eu queria falar do treinador, que os caras querem trazer o Dorival. Se o Dorival vir, o que ele estava fazendo na seleção era a mesma coisa. Não tinha marcação alta, um time espaçado. Eu acho que tanto o Dorival e 2 a Tite, que 0 vem sendo Palmeiras, hein? falado, 2-0 Palmeiras. É, o 2 a 0 Palmeiras Palmeiras. vai vir forte aí. Só que, como eu falei lá no primeiro vídeo dos palpites do brasileiro, Palmeiras é até junho. Quando o Estevão sair, não sei não se o Palmeiras vai continuar forte como Não tá. sei, não sei. Então vamos lá. Vasco Outra e partida Flamengo. que Vasco Flamengo 0 a 0. Léo Jardim fez milagre. Se não fosse o goleiro, o Vasco Léo teria Jardim fez perdido. milagre. É uma É entre os falha melhores goleiros do Brasil hoje. Fácil. mas é um grande problema no Flamengo são as finalizações, cara. E já vem de um tempo. E isso não significa porque o Pedro estava fora e voltou Ele no tá meio da semana, voltando, fez dois ele voltou. gols. Não. Tem esse problema de finalização que precisa ser corrigido. Mas é um grande time. Coloco como um dos favoritos a chegar. Várias variações. Um elenco muito bom. Todo mundo fala do elenco do Flamengo, eu não sei não, cara. Se perder 2, 3 jogadores ali, sofre um pouquinho. Como Vai sofreu perder sem o quem? Pedro. Como a gente falou, que é normal. O Pedro há 7 meses parado. Pode ser que ele tenha uma lesão muscular agora. A qualquer momento ele pode ser que ele se lesione. Você mesmo Mas disse ele que é é banco, normal. né, cara? Ele não tem Hã? saído jogando. Ele entra Ainda. no decorrer da partida. Ainda. Porque ele Então, tá sem ritmo. Mas, pô, o Pedro é o melhor centroavante disparado do Campeonato Brasileiro. Não tem nenhum centroavante melhor que ele, pra mim. Né? Então, daqui a pouco ele vai ser titular, vai resolver muitos problemas de finalização. Um outro problema do Flamengo, Bruno Henrique. Do jeito que tá o processo dele lá, eu acredito que logo, logo ele vai ficar impedido de jogar. Né? E ele é um pilar. Então você vai ter que jogar ali com Cebolinha. Aí já não é o mesmo nível, cara. Já não é o mesmo ele já nível. não jogou ontem, ele já não jogou no meio da semana, ele entrou no meio quando estava Sim, quando ele 5. tá em campo, não sofre tanto com o problema de finalização. Quando ele tá em campo. E Não aí você tem sei, o cara. Arrascaeta, que o Arrascaeta também é um jogador que nos últimos anos tem se lesionado bastante. Não é um cara que Mas joga a isso, temporada inteira. Mas ele é o mas grande diferencial do time. Quando ele exatamente, ele faz a sem diferença. ele, já não é. É o maior elenco, mas também saiu o Mas Arrascaeta, assim, já não é mais o mesmo time. mas ali na frente o Flamengo tem bons jogadores, cara. Tem o Tem bom. Michael, tem o Plata, tem um Vamos outro lá. garoto da base também. Eu acho que tem elenco. Agora o Não, tem, Vasco. para mim é dos melhores do Brasil aí, tá? É Flamengo e Palmeiras, todo mundo sabe, isso é O chover no Vasco, eu acho molhado. que o Vasco ele tá sem treinador, cara. O Carille também não é treinador para Vasco da Gama, cara. Eu acho que Eu acho é, cara. assim. Você tem um Ele, preconceito ele muito foi grande com bem o no. Carille. Hã? Um preconceito muito grande com o Carille. Não, Você, os preconceito sócios. Não, não, assim, cara. o Carille, o perfil dele foi esse, foi assim no Corinthians, Ele foi só assim ganhou por no onde ele Corinthians. passou. Não, mas ele ganhou como? O desempenho muito questionável, muito Não, questionado. Ele era questionado, mas ele dava resultado. Lembra que todo mundo não, falava que não, ele era tudo bem. retranqueiro, que ele não sei o quê? Porque ele. E de vestiário ele não é tão bom, né? Teve problema com o Pedrinho quando ele tava no Corinthians. Mas assim, dentro de campo ele dava o resultado. O resultado dava, mas o desempenho não era muito bom. É, É o perfil dele. E o Santos, se você pegar ele pelo Santos ano passado, foi campeão da Série B. Cruzeiro não conseguiu. Vários times caem e também não conseguem. O Santos conseguiu. Foi finalista do Campeonato Paulista. Quase foi. Poderia ter sido campeão. E foi bem ali ao longo do ano. O problema é que teve muito. O desempenho dele foi muito ruim, né? Tinha muito jogo que o e não Santos tinha ele, ganhava e você falava assim, porra, não jogou.
E não tinha elenco, cara. Outra coisa, falando de Santos, a gente está alternando os assuntos. Já falei, Guilherme é peladeiro, cara. Foi artilheiro do Paulistão. Foi o melhor jogador da Não Série tá... B, se eu não me engano, não foi? Foi? Foi destaque na Foi Série B. destaque da Série B. Mas, cara, Artilheiro peladeiro, do Paulista. artilheiro, mas sempre achei peladeiro, continuo achando. Ele não sai. Hoje ele saiu no final do jogo. Não era nem para ter começado com o Guilherme, cara. Eu acho que o Santos Como precisa de não? ter. Não, Quem cara. ia jogar no lugar dele? Eu não sairia com o Guilherme, não, cara. Eu Quem sairia com ia dois jogar no lugar dele? atacantes só eu, e fechava mais o meio, cara. Ou sairia com o Pituca, ou sairia com o venezuelano lá, o. Esqueci o nome do venezuelano lá, volante do Santos lá. Sairia com um desses dois jogadores É que tem um nome. Tá, eu sei qual que é. para fechar o meio. Entendeu? Mas voltando a falar ali de Vasco e Flamengo, eu queria até usar essa pontinha do Santos sobre aquela declaração da primeira rodada do Marcelo Teixeira, quando ele disse que ele quis dizer, não usou essa palavra, mas que era uma vergonha perder para o Vasco no Rio de Janeiro na primeira rodada, sendo que olha a campanha do Vasco, muito superior à do Santos. Mas o Santos foi muito bem no jogo contra o Vasco, cara. Foi bem, mas do jeito que ele Por falou, isso, a impressão que deu que era os Galácticos, ele estava falando com o melhor time da América do Sul. Era o Santos, que era uma vergonha. Não, o jeito que ele falou. Sim, Se eu eu sou entendo, torcedor do Santos, dá a impressão que o Santos vai brigar por título, cara. Que o Santos é candidato a campeão brasileiro, que não é. O Santos não vai brigar por nada. O Santos vai brigar para não cair. Então como é que ele vem e fala que era uma vergonha perder pro Vasco? Ele é o presidente do clube. Você acha que ele vai dar uma declaração que o Santos está brigando para não cair? Ele não vai falar isso, não, cara. Tem que ser realista. Então, ele tem que ser realista, mas ele é presidente do clube. Falar a verdade, então, mas você não pode iludir o torcedor. Eu acho que ele iludiu o torcedor quando ele falou daquele jeito. A impressão que dava é que era contra o esporte. Se fosse o esporte jogando na Vila Belmiro, eu daria razão para ele. Mas agora, se jogando com o Vasco no Rio de Janeiro. Na condição que o Santos está, você acha que tem algum torcedor iludido? Não tem nenhum, cara. Tá todo mundo consciente que vai brigar para não cair, cara. Não, eu acho que tem, sim. Eu acho que vai tem. Brigar Principalmente com o negócio do Neymar. Não, o Neymar vai voltar, a gente vai arrebentar. E aí cara, tem aquilo que eu tava falando para você. Se o Neymar. Ele não precisa nem voltar. Quando ele voltar, ele tem 4 jogos. Ele é diferente. Se ele voltar. Ele tem 4 jogos se não renovar o contrato. Ele vai renovar. Vai porque ninguém vai querer. Quem vai querer o tanto? Se for alguém contratar, vai ser o Inter de Miami. Também por esse motivo. Mas assim, o que joga esse Roleiser? Ele é bom. É brincadeira, cara. Jogou demais hoje. Tanto que teve uma especulação que o Flamengo queria. Eu achei meio sem noção que tirar do Santos acabou de chegar. Não, ele é bom jogador. É o que salva nesse time do Santos. Que o Soteldo acho que já deu. Acho que o Soteldo. Ele não quer jogar. Não é que ele tá velho, não tem futebol. Né, ele não quer jogar. O Soteldo lembra muito o Jô no Corinthians, cara. O Jô ainda tinha muita lenha pra queimar e ele não queria jogar, mano. Ele queria saber de balada, atrair a mulher dele. É aquele detalhe, cara. Eu, principalmente Campeonato Paulista, cara. Eu sempre fui favorável. Ó, se não tem grana para contratar, faz um basicão, sobe a garotada, entendeu? Joga com a base. Não precisa fazer investimento muito grande. Campeonato Paulista, Paulista tem, brasileiro não dá. Não, brasileiro não, claro que não. Principalmente esse ano que voltou. Então não dá, cara. Cair, não vai, cara. Mas tem que analisar, falando do Paulista, o Palmeiras fez isso. O Palmeiras não queria usar os seus jogadores, porque a temporada do Palmeiras é muito grande, tem muitos jogos por causa do Super Mundial. E aí ele poupou os principais jogadores e foi com os jogadores da base. E aí perdeu muitos jogos e quase que não se classifica para a fase de mata-mata. Só usando jogadores da base. Se o Santos fizesse isso, poderia cair. É o Abel. Você vê, com o Abel teve dificuldade usando os jogadores da base. Eu acho que se o Santos tivesse feito o que você falou, brigaria para não cair no Paulista. É que o Santos, se jogasse com a base não tem ninguém, acabou a base do Santos. Acabou a base não sai mais nenhum Juari, João Paulo, nenhum Ganso, nenhum Neymar, nenhum Rodrigo, nenhum Robinho. Não sai. O último que saiu aí foi o Marcos Leonardo, aí que tá fazendo gol pra caramba, mas mesmo assim também não é esse jogador. Peladeiro. Sim, craque mesmo? Não tem. O último quem foi? Neymar. Tá lá no Santos. Depois foi o Rodrigo. Rodrigo é craque? Pra mim é craque.
Pra mim, Para mim não. é craque. Um bom Para mim jogador, é craque. mas não é craque. Como Para mim é o craque. Guilherme O fala, treinador é dele, compor ó, elenco. Ancelotti o tem como craque. O meia inglês lá que joga no Real, Bellingham, também disse que ele é craque. Então, Meu eu amigo, acho que ele é craque perguntar pros também. jogadores do Corinthians se o Yuri Alberto é craque, eles vão falar que é. Eles vão Ah, falar que não. é. Colega, Não, não, não. pergunta. Ô, se você Não. vê as entrevistas aí, o Raniel já falou. O Yuri Alberto é Sim, craque. Mas mas você quer falar, o colega a de gente trabalho sabe que vai não, falar a mal? gente sabe que não é, né? Daqui a pouco você vai falar que o Mateuzinho é o melhor lateral do mundo. Não, pelo amor de Deus, né? Não E tô não é, falando. né? Nem o Yuri Alberto não é craque, mas se você for perguntar pros jogadores do time, eles vão falar que é bom, que é craque. Então não dá Sim, pra mas você pegar o parâmetro do colega de não, equipe. mas Não se eu dá. perguntar a você, você vai dizer que ele é craque. Tá. Mas vamos voltar para o brasileiro. Então, o Vasco isso tá bem no campeonato. E o Flamengo tá dando umas osciladas, né? Empatar com o Vasco, perdeu aquele jogo da Libertadores, mas também atropelou o Juventude. Então, Cara, tudo é tem um isso. planejamento, cara. Tudo tem Tem. um Vai, planejamento. vai brigar por Perdeu, título. Vai perdeu, brigar pelo lógico, título. Flamengo e Palmeiras vai brigar. vai brigar por todos os títulos. Todos. Vai brigar por. O Flamengo vai brigar por todos os títulos. Assim como o Palmeiras, eu também acho que vai brigar por Eu todos não os acho que títulos. briga por todos, não. Acho que Copa do Brasil, os dois vão acabar saindo. Ele é muitos jogos. Eles que vão jogar o Mundial, não é Ah, igual às mas últimas eles têm temporadas. elenco, né, cara? Não, Tem mas é elenco, muito jogo, tem Ribeiro, é elenco, muito cara. jogo, é mais do que uma temporada normal, então Sim, tem cara. como, não tem como brigar por Sim. todos. Pô, Alguns eles vão ter que abrir mão. Copa do E o Brasil, os Grenal? caras decidem. Os caras jogam em casa. Você acha que vai perder na Copa do Brasil? Com Ah, perde. adversário bicho. Não, Quem corre dependendo o do risco de adversário que perder é o pegar, Santos, o CRB. acho que o Corinthians também contra o Novo Horizontino, o Novo Horizontino é um time bom, um time chato. Só que Se for mal fora de casa, com esses só que o desfalques que a gente Corinthians sabe, decide em casa. O Corinthians decide em casa, o Santos decide fora. Então tem que mas de fazer. casa fora, pro Santos é a mesma coisa. Precisa Não Vila é, não, Belmiro. cara. Vila Belmiro com Cara, 18 mil pessoas, meu amigo. Muda o ah, quê? Muda o quê? Não não tem nem muda nada. caldeirão. Mas tem que Então, fazer o resultado em casa, porque jogar lá contra o aí. CRB, cara, Lá o Nordeste lota, cara, lota. não é só pela torcida lá. O jogo é diferente, cara. É o jogo da vida dos caras. É o jogo da vida, o campo pesado. Tem tudo isso. O outro jogo de ontem, Grêmio e Grenal. Internacional. Que todo mundo falava que o Grêmio já entrou perdendo, né? Era favoritaço o Inter pela campanha que tá fazendo. Mas clássico é clássico. E para mim, o Grenal, é o maior clássico do Brasil. E aí, você comentou que teve VAR, foi um jogo polêmico. O que você tem a dizer sobre o Grenal? Cara, foi um bom jogo. Não esperava a vitória do Inter, que vinha de uma derrota, né? Tinha perdido pro Palmeiras. Palmeiras, em casa, E no achei que ia, Beira-Rio, exatamente, achei ia que reagir. ia reagir. Não conseguiu. Eu acho que eu também colocava o Internacional como um dos destaques para o Brasileirão, mas eu acredito que isso não vai acontecer, não vai ter fôlego para chegar. Tá? Eu acho que não chega. Eu acho que não que brigue por título, mas é aquilo. Todo ano, cara, desde que eu me entendo que eu acompanho o futebol, é assim: todo ano o Inter vem como favorito, mas nunca chega. É sempre assim: perde o fôlego, joga bem em alguns jogos, mas é sempre assim. E o Grêmio, eu acho que é um time que vai brigar pelo rebaixamento, porque já teve essa demissão do Quinteiros, o time é fraco, e aí os caras me trazem Mano Menezes. Mano Menezes. Então, assim, Ainda não é está técnico para confirmado, brigar. né? Não, mas já tá 90% confirmado aí. É Mano Menezes. E é a cara deles de voltar para lá, o Grêmio contratar o Mano. E é para brigar no rebaixamento. Juventude tem surpreendido, né? Nono Juventude tem lugar. surpreendido, mas também não chega. Também não chega. Né? Não Hoje chega, mas eu acho que acho que não vai brigar por rebaixamento, não. Vai brigar ali por uma Sul-Americana. tem muito campeonato, cara. Tem muito campeonato. Eu Tem não muito acredito que campeonato. chegue no. Pode surpreender, mas eu não acredito. Eu não acredito que E o chegue. Mirassol, Ó, cara? O Mirassol que empatou. Campanha do Mirassol também, fora de casa, jogando contra o Juventude. 2-2, goleou o Grêmio, né, na rodada passada. Me surpreendeu. Achei que ia ser isso. um time já para brigar por rebaixamento. Tem muito campeonato ainda, cara. Então, vamos aguardar, né? O Mirassol, os times que vieram da Série B, inclui o Santos nisso, a gente tem que aguardar, cara.
Sporting está lá embaixo. Mas o Sport também vale então... lembrar que foi muito prejudicado pela arbitragem, né? Os Quem? erros lá com o Sport foi muito prejudicado pela arbitragem. Por isso que ele tá lá embaixo. Tá, o campeonato não é bom, tá jogando mal, mas também aquele empate lá, aquele pênalti contra o São Paulo na primeira rodada. Não, primeiro contra o São Paulo, que não foi. Do Arboleda. Foi lá? Foi Arboleda? Não lembro se foi Arboleda. Eu sei que teve aquele pênalti que não foi, aí o Caleri teve o fair play de chutar pra fora, né? O Caleri teve o fair play, e aí foi empatado 0-0, primeira rodada. Depois, na segunda, foi contra o Palmeiras. Que aí foi 2 pênaltis polêmicos, né? Ali, e o Palmeiras fez os 2 gols com os 2 pênaltis. Ali foi criminoso o que fez com o Sport, né? Então, o Sport perdeu pontos aí que faz ele ficar ali em último com só um empate. E aí perdeu do Corinthians ontem, mas não, pelo menos não teve erro de arbitragem. Tá. Mas o Mirassol me surpreendeu, que eu achei que ia brigar. Eu achei que o Mirassol ia ser o Lanterna, já ia começar nas primeiras rodadas em Lanterna. E tá bem, tá bem. Tá com mais pontos que o Santos, inclusive. Tá. E hoje, não sei, hoje nós tivemos aí, ainda tem a rodada, ainda tá com. Sansão, né? Sansão. Mas tivemos um Sansão. Santos perdeu pro São Paulo. O Santos foi muito bem na partida. Eu acho que o primeiro tempo o São Paulo dominou, teve várias variações, acabou fazendo 2 gols por erro primário do Santos, que o Santos continua errando, precisa consertar. Aí no finalzinho o Santos foi agraciado com um pênalti que foi legítimo, o qual o Tiquinho Soares diminuiu. No segundo tempo só deu Santos. Só Santos. No final, o goleiro Rafael fez uma excelente defesa que impediu o empate. Mas eu quero ressaltar a importância desse Roleza. Muito bom jogador, cara. Muito bom jogador. Muito bom jogador mesmo. Muito bom jogador. Então, E o Santos sem comando, né? Ainda sem treinador. Tem algum treinador encaminhado? Como é que tá? Olha, o Santos tem falado de Tata Martino. Eu acho um absurdo o Santos fazer isso. É pra brigar com o rebaixamento. Cara, não dá. Pezinho no chão, Santos. Continua com o César Sampaio e o Axel. E vamos ver até onde dá, cara. O Santos teve uma evolução com os dois, cara. Ganhou do Atlético. Hoje, mesmo perdendo o jogo, foi muito bem no jogo. Foi muito bem. Poderia ter saído com um empate. Só que o Guilherme, mais uma vez, a decepção, cara. Teve 2 oportunidades de gol, não fez. Não vem bem. Eu acho que o treinador precisa repensar a posição, se ele deve ainda continuar como titular ou não. Não tem treinador. E você falou que o Memphis é o vice-presidente do Corinthians e o Neymar é o presidente, né? Que sim, esse treinador tem que passar por ele. Só que aí o Dorival já Neymar... não quis, o Tite não quis, mesmo tendo o Neymar, o Tite não quis, sabe que é uma barca furada. Eu queria que o Tite fosse pro Santos, cara. Queria. Pra tirar ele do Corinthians. Não, cara. Na tem verdade, que ser o Tite. Cara, o que os caras veem no Tite? Na verdade, o Corinthians fez o contato com o Tite. Fez, e parece que o que tá mais quente hoje é o Tite. Porque deu um ruído lá, a questão do Dorival internamente. O Fábio Soldado parece que não gostou, que o presidente tinha mandado alguém já falar com o Dorival antes de desligar o Ramon. E aí o Tite sinalizou que prefere o Corinthians do que ir para a Arábia. E assim, eu acho que primeiro tem que lembrar a ingratidão do Tite, que o Tite só é o Tite por causa do Corinthians. E aí quando o Corinthians mais precisou dele, ele virou as costas pro Corinthians, foi pro Flamengo, e o trabalho do Flamengo foi horrível. E aí o que eu penso? Se o cara com o elenco do Flamengo não conseguiu um título, não conseguiu ganhar nada, não conseguiu fazer o time jogar, acho que até ganhou alguma coisa, ganhou o Campeonato Carioca, né? Porque o Campeonato Carioca é a mesma coisa que... Nem lembro. Não, acho que ele ganhou o Campeonato Carioca. Não existe. O Flamengo. Não ele vale falou nada. Que o Campeonato Carioca era o mais... É mais forte do Brasil. Era o mais competitivo. Ele quis valorizar o título dele, né? A taça goiabada lá, que não vale nada, que não muda nada. E aí o cara fez um péssimo trabalho com esse super elenco do Flamengo. Imagina com o Corinthians tem um elenco limitado. Que trabalho que ele vai fazer? Na seleção ele não conseguiu um bom trabalho, não conseguiu no Flamengo. Como que ele vai pegar um time que é inferior tanto à seleção quanto ao Flamengo e vai fazer o quê?
vai vir aqui fazer raiva pro torcedor. A diferença é que, como ele tem uma história, a pressão vai ser um pouco menor, vão ter um pouco mais de paciência com ele e tal. Ele já conhece o Corinthians, mas querendo ou não, ele era fechado com a renovação e transparência, né, com a diretoria passada. Então acho que o Tite é uma péssima opção, até pro Santos. Eu queria no Santos porque ele é amigo do Neymar. Neymar gosta dele, ele gosta do Neymar, é pai e filho. Acho que, pelo menos para não cair, o Tite no Santos, acho que o Santos não cairia. Como não vai brigar por título, acho que é um treinador ok. Que nem o Ramon era no Corinthians. Para não Não, cair, mas eu acho ok. que. Mas para brigar por Não, título, mas não. a gente sabe que o Santos não vai cair. E continua com o César Sampaio. Ah, cara, olha, Continua não com o sei César não, Sampaio, hein. não vai cair. Ó, o time que caiu, você não acha que era melhor que esse time que tá hoje? O time que caiu, não, cara. É, 2 anos atrás. Não era. Era melhor que esse time de hoje. Não é, não, o time, cara. tô falando do time sem o Neymar. Porque o Neymar não dá pra contar com o Neymar. Não, mas ninguém tá falando com o Neymar aqui, cara. O Neymar, se ele tiver 100%, 80%, na verdade, 80%, ele é melhor do que qualquer jogador aqui no Ribeiro, Brasil se que o esteja Neymar em tivesse atividade. 80%, nem no Santos ele estaria. Não, Nem no Santos ele estaria. Nem no é, Brasil ele estaria. eu até entendo que ninguém queira o Neymar no Santos, né? Eu Não, acho não que queira não. Eu quero ele lá. Eu não quero no Corinthians. não, o cara, ele joga em qualquer clube do Brasil, estando 80, 50% ele joga, cara. O Não problema é que joga. ele não tá nem 50%. O Flamengo não quis. O Flamengo não quis. Palmeiras não quis. Por que não quis? Porque ele é jogador, cara. O que o Jorge Jesus falou é a realidade. Quem você falou, tecnicamente, ele tá entre os melhores do mundo, cara. Disparado, assim. Porque você falou, quando ele entra em campo, você já vê que é diferente. O domínio, o passe, a visão de jogo é totalmente diferente. Mas fisicamente, ele não acompanha mais. Fisicamente, ele é jogador, cara. Ele não tem força muscular, não tem massa muscular, não tem comprometimento com ele mesmo. Então, assim, pra mim, o pacote Neymar não vale a pena. Tanto que o José Boto não quis. O José Boto e o BAP, lá, o presidente do Flamengo, não quis. Ele se ofereceu pro Flamengo antes do Santos. Eles não Tá quiseram. bom. Então, só quem quis foi o Santos. Isso foi Então informação do vamos André lá, Rizek. para a gente não alongar muito. Atlético e Botafogo. O Atlético Mineiro Galo deu conseguiu uma sua primeira resposta. vitória. Primeira vitória. Mal, que o time é bom, cara. Não sei o que tá acontecendo lá com o Cuca que não tá conseguindo fazer esse time jogar. Se você olhar os nomes, não é um time ruim. Mas não tava vencendo. E o Botafogo é a mesma coisa. O time também não acho que é ruim. O problema é que sem o Almada e o Luiz Henrique é um time comum, né? O diferencial ali. Mas é isso. O Galo, pra mim, me iludiu. Achei que ia brigar por título. Tudo bem que é cedo pra falar, mas eu já mudei. Acho que não é favorito ao título mais o Galo. Quando eu dei o palpite Cruzeiro, sobre eu achava que o Galo ia brigar porque ele só tem o brasileiro pra jogar, né? Brasileiro Copa do Brasil. Cruzeiro jogou ontem também. Não, o Cruzeiro vai jogar ainda. Vai jogar hoje, 8h30, Ah, aqui em não. Bragança Paulista com o Bragantino. Ah, verdade. Com Estou falando do Cruzeiro Dudu e durante a Gabigol no semana. banco. O banco mais caro do Brasil. Não, mas não está jogando nada. Lá tem Caio Jorge, ex-Santos, É, Gabigol, deixa eu ver. ex-Santos. Ah, Então, assim, a fábrica de jogadores do Santos, cara, é imensa, cara. É imensa. Se tirando você o procurar Gabigol, o aí, Caio Jorge é peladeiro. Pra mim, o ó, Caio Jorge pra mim é peladeiro. O Caio ó, Jorge é peladeiro. Agora o Gabigol é jogador, mas também não quer mais jogar. Caio Jorge, você disse que é peladeiro. Peladeiro. Gabigol, que você disse que é bom jogador. Yuri E o Alberto, que Alberto? é peladeiro. Vieram de onde? Cria do Do Santos. Santos. Que é do Santos. Foi aquela Cria do última Santos. geração lá, era uma seleção aquele time do Santos, né? Tinha Rodrigo, Ah, tinha só Yuri que agora o raio Alberto. não cai mais lá, Ah, cara. acabou. Acabou. Acabou, não cai mais lá. Enquanto não profissionalizar a base, esquece. O Santos está comprando jogador aí para base, vários. Não sei, cara. Não sei o que vai acontecer. O Corinthians contratou 80 jogadores para base também. Esquece. Nem por isso vai revelar, é só máfia. Inclusive, O filho do o, CEO da patrocinadora, né? Esse aí foi embaçado. exatamente. Assinou. Isso aí é nítido a corrupção. Não, Cara, eu claro sou que a é, favor cara. do impeachment do Augusto Melo. Eu sou a favor. Minha preocupação é que não tem ninguém pro lugar dele. Eu acho que ele tá fazendo, num geral, um bom trabalho. O problema é que ele se corrompeu, cara. O que ele faz é uma vergonha. As coisas que ele faz, né? Ele vai ser indiciado, muito provavelmente, por corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. E aí ele vai ser afastado.
Acho que quando ele entregar as contas no core, já pode ser que ele já seja afastado. Legal. E Então aí, vamos falar dos resultados de hoje aí, que os jogos em andamento. qual que é A o gente tá já... palpite aí? Bragantino e Cruzeiro. E Bahia e Ceará. Bragantino, o placar eu não sei, mas dá Bragantino. Eu acho que 1-1. Ceará, Na Arena Fonte Nova, Bahia e Ceará. Acho que dá cara, o Bahia Bahia. precisa. Vai dar Os dois empates. Bahia. Vai dar Bahia. Mas o Ceará também pode surpreender, hein, cara? Não sei não. Pode Mas acho que dá surpreender. Bahia. Pedro Bahia precisa do Raul resultado. jogando muito. Pedro Raul metendo gol. Artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, Mas cara. jogar na Arena Fonte Nova é difícil. E o time do Bahia é muito bom. Infelizmente não embalou. Também calou a minha boca. Eu achei que o Bahia ia brigar lá em cima. Mas já não sei, acho que vai ser meio de tabela, né? Mas o Bahia é um time bom, muita coisa pode acontecer. E tem um bom treinador, não sei o que tá E acontecendo lá, cara. Fluminense e Vitória, que tava 1-0 pro Fluminense, o Vitória acaba de empatar. O No Vitória é um time que Maracanã. dá trabalho. Vitória é um time que dá trabalho. Eu acho que o Vitória vai brigar ali por Sul-Americana. Vamos aguardar, né? Vamos Vamos aguardar. aguardar. Vamos aguardar. Vamos Então é aguardar. isso, acho que não tem muito o que falar. Não, Basicamente é isso. Quem você queria de treinador do Santos? cara, é, eu gostaria que o Dorival assumisse. Eu acho que de todos esses nomes que estão sendo falados aí, eu acho que o Dorival era o que poderia fazer com que o Santos, ou pode fazer com que o Santos caminhe, cara. Esses outros aí, cara, esquece Tata Martino, esquece Tite, não dá, cara. Mas o Se for Dorival para já disse fazer que não isso, vai. O Dorival não vai pro vai? Santos. O Dorival não vai pro Santos. E ele tá Então, enrolando o Corinthians porque ele queria dar a resposta só segunda, porque ele tava esperando o clássico, o Sansão, imaginando que o Zubeldia poderia que o cair. Zubeldia ia cair é pro São Mas não Paulo. vai cair, não vai cair, não vai cair. O Nicola deu a informação que a diretoria tá passando sufoco, não tem dinheiro para contratar outro. Uma rescisão custaria 3 milhões, mais um treinador que viria com salário mais alto. E aí, vendo que o Dorival provavelmente vai para o Corinthians, eles querem apostar no Zubeldia. Só se ele perder muito, porque os jogadores estão fechados com ele. Então eles vão manter o Zubeldia. Cara, eu parei a gravação. Não parou não. Mas eu posso parar aqui, se Para quiser. aí. Mas vamos encerrar, né? Pedir pra galera se inscrever no canal. Já temos o TikTok, o Instagram. Nos acompanhem lá, que temos mais debates como esse, com mais pessoas e logo entrevistas aí muito bacana. Legal, agradecer